Nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o advogado, o defensor público, Djalma Sabo Mendes, que é o secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária do município de Cuiabá. Nós já estamos no mês de outubro, portanto já dá para fazer um balanço das primeiras ações da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária. Como é que vai a habitação e a regularização fundiária? Bom dia, secretário, um prazer e uma honra enorme tê-lo aqui. Bom dia, Antero, um prazer todo meu em poder retornar a esta rádio. Bom, realmente este ano, que já está caminhando aí para o seu encerramento, foi um ano de muita intensidade. Quando nós assumimos em janeiro, nós deparamos, né, com algumas situações que precisavam de correção, tanto na questão da habitação como na questão da regularização fundiária. Bom, tratando primeiramente da questão fundiária, nós temos em Cuiabá um déficit fundiário em torno de 20 mil imóveis. E o desafio naturalmente O que o senhor chama de déficit fundiário? É o que precisa ser regularizado? Exatamente, as áreas do município de Cuiabá, as áreas já ocupadas, né, com famílias morando aí há mais de 10, 20 anos e que não estão ainda regularizadas. Então, esse déficit fundiário, né, nós iniciamos um planejamento, mapeamos os bairros de Cuiabá e iniciamos um trabalho. E já começamos, né? Já fizemos algumas entregas de títulos. Daqui para o final do ano ainda temos algo em torno de 2.000 títulos para serem entregues, processos esses já encerrados, né? Títulos já emitidos, e então estamos já num processo de chamamento e entrega para aquelas famílias, né? Espalhados por toda Cuiabá, em todos os bairros da nossa capital. Então, agora, como eu estava dizendo, a questão fundiária, ela é muito complexa, porque nós atuamos em uma das frentes da questão, que é a emissão de título, que é a regularização, que é a entrega do título definitivo de propriedade. Mas a questão fundiária, ela é um conjunto de ações, né? São ações que se interligam, a questão ambiental, a questão urbanística, social. Então nós temos que trabalhar. O nosso desafio foi não só trabalhar a questão da emissão do título, mas também alcançar essas outras áreas importantes, como eu disse, a questão social em primeiro lugar, a questão urbanística, a questão ambiental, né? Haja vista que nós temos aí um histórico de ocupações também irregulares, né, Antero, em que precisamos mudar esse processo, né? Então realmente foi um ano bastante intenso, está sendo, mas estamos conseguindo. Avançamos, né, na questão dos títulos, estamos aí fechando o ano aí entregando em torno de 2.500 títulos para a população de Cuiabá. Mauro Camargo. Bom dia, Antero, bom dia, secretário. Bom dia, Mauro. Eu tenho uma curiosidade, porque quando se fala em regularização fundiária, a gente está legalizando uma situação irregular, ilegal, originada por uma invasão de terra pública, que é um ato ilegal. Ainda que se passe 10 anos, 20 anos, que se consolide um lugar, continua sendo, né, o ilícito deu origem àquele ato, e eu poderia legitimar essa invasão, esse ato ilícito. Isso não estimula a indústria do grilo, não estimula com que se prolifere, que continuem ainda nos dias de hoje se promovendo esse tipo de invasão em áreas públicas, em áreas privadas também acontece muito. Não é um certo equívoco do poder público fazer esse tipo de regularização? Exatamente, você tocou num ponto, né? E parece, né, no primeiro momento ser um contrassenso. Mas nessa questão da emissão de títulos ou da legalização daquelas ocupações, nós temos como norte a lei, sempre, né? Então existe uma lei de regularização fundiária em Cuiabá,
ela define os parâmetros para aquela regularização. Então existem requisitos, né, para que aquele morador ele possa receber o seu título. De fato, nós fazemos a regularização fundiária de interesse social. Então nós realmente temos que tomar muito cuidado, né? Então tem que analisar cada caso de forma muito segura, porque nós não estamos aí para fazer especulação imobiliária. Nós temos que regularizar áreas para o interesse social. Então o nosso parâmetro é a lei. E a lei ela estabelece alguns requisitos, como por exemplo, tempo de moradia, né, tempo de ocupação, a pessoa residindo naquele local, faixa de renda, a área estar situada em zona, né, de interesse social, quer dizer, tem uma série de fatores que são observados. Mas então existe essa preocupação que você está dizendo hoje, por isso que eu disse, é um desafio que está sendo tratado pelo município, e para isso foi inclusive criado este ano um comitê para tratar das ocupações irregulares, principalmente essas ocupações mais recentes, porque nós deparamos com uma situação com um histórico de anos de ocupação. Então são ocupações já consolidadas. Então aquelas ocupações que já se enquadram na lei, que preenche aqueles requisitos, então nós temos que fazer aquela legalização. Até porque isso vai gerar uma série de benefícios para o cidadão, como também para o município. Agora, a preocupação hoje é não permitirmos que ocupações recentes elas venham a se consolidar. Pois é, e qual que tem sido a política de prevenção para não permitir a utilização e a ocupação de áreas públicas? Porque essas áreas são importantes para que o município, o estado, no caso o município aí, né, o ente municipal, para que ele possa organizar o seu desenvolvimento. Por exemplo, preservação de nascentes, questão ambiental, uma série de área verde, área de preservação permanente, uma série de fatores. Qual que tem sido a política para impedir isso? Bom, aí tem duas vertentes. Uma é a prevenção, que eu diria que é a principal, tem que ser tratado. E a segunda é a repressiva. Na questão da repressão, são as ações de desocupação. Isso nós temos hoje em discussão lá no comitê, mais de 40 decisões judiciais, ações que foram ajuizadas pelo município de Cuiabá, que já contam com decisões em caráter liminar, algumas até em caráter definitivo, e que já estão sendo deliberadas no comitê para desocupação. Já no campo preventivo, né, que esse sim é o que vai ser o divisor de águas. Quando o senhor fala, só desculpe interromper, pois não. Quando o senhor fala 40 ações, nós estamos falando de 40 áreas invadidas no entorno da capital, no território da capital, exato, que estão sob litígio, é isso? Exatamente. Isso, áreas de toda a natureza, áreas de preservação permanente, áreas verdes, áreas de equipamento comunitário, ou seja, tem todo tipo de preocupação. Então, essas com ações ajuizadas, e que a Secretaria de Ordem Pública também já desenvolvendo um plano de trabalho para cumprir aquelas decisões. Agora, na questão preventiva, essa sim é a nossa maior preocupação, é evitar. Então nós estamos discutindo para que seja dotada a Secretaria de Ordem Pública de instrumentos e de estrutura para que o fiscal deparar com uma invasão, com uma ocupação, imediatamente já vai lá com o maquinário, com o pessoal e já faz a derrubada, a retirada. Ou seja, porque isso aí já vai trazendo também um efeito pedagógico. A população já vai percebendo que o município não tolera mais esse tipo de situação. Então, o que nós hoje estamos trabalhando é para que a Secretaria de Ordem Pública ela possa ter estrutura de maquinário, de pessoal e fiscal para estar sempre mapeando Cuiabá, e detectou uma ocupação, vai lá e já faz a retirada.
Secretário, é muito comum na história de Cuiabá, na história das ocupações ilegais de Cuiabá, assim como em Chapada acontece muito, existe uma espécie de liderança, existe uma espécie de organização que comanda as invasões, né, que faz distribuição, muitas vezes vende os lotes, né, e essas pessoas nunca são presas, as pessoas estão sempre, saem de uma, vão para outra, fazem uma ocupação, fazem outra e continuam sem nenhum tipo de punição. O poder público não identifica essas pessoas, não tem um trabalho nesse sentido? Exato, você tocou realmente num ponto chave. É uma indústria a grilagem de terras aqui na nossa capital. Isso é histórico, né? Então, de fato, aquelas pessoas que foram, né, ocuparam aqueles locais, muitas delas, eu diria até a maioria, foram incentivadas por essas pessoas, né, por trás. Aqueles comandantes realmente de uma verdadeira quadrilha, pode-se dizer assim, porque ocupar área pública, ocupar margem de córrego, ou seja, isso realmente é uma situação que precisa ser investigado, precisa chegar a esses mandantes, a essas pessoas que estão incentivando esse tipo de situação. Agora, isso é um trabalho que tem que ser feito com muitas mãos, envolveu o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia, ou seja, todo o aparato de segurança. Que há uma certa omissão em relação a isso, né? Sempre houve. Sempre houve. Sempre houve. Agora não estou fazendo nenhuma... É histórico, exatamente. Mas o nosso desafio agora, e por isso que foi importante a criação desse comitê, porque no comitê participam várias secretarias. Nós temos, além da nossa secretaria, tem a Secretaria de Ordem Pública, a Secretaria de Serviços Urbanos, a Secretaria do Meio Ambiente, a Procuradoria do Município, quer dizer, são muitas cabeças ali discutindo, pensando a melhor maneira de se evitar essas ocupações. Quantas áreas vocês estão legalizando em Cuiabá, dessas atuais, dessas 20 mil atuais? Então, Antero, nós temos então esse déficit, né, de 20 mil lotes. Então este ano nós estamos fechando com em torno de 2.500 imóveis já titularizados, né? Então nós devemos trabalhar sempre com essa meta, né? 2.500 títulos ali por ano, né? Então devemos fechar aí em torno de 10, o mínimo, né? Isso é um teto mínimo, vamos dizer assim. Tá, mas eu quero saber o seguinte: existe a possibilidade, até dentro dessa indústria do grilo aí que está abordada pelo jornalista Mauro Camargo, existe a possibilidade de um cidadão ser legalizado numa área da Santa Isabel e esse mesmo cidadão já ter sido legalizado no passado no Pedregal? Quer dizer, porque há uma indústria, né? O cara entra aqui no Pedregal, aí é legalizado aqui, aí entra na Santa Isabel, aí é legalizado lá, aí daqui a pouco ele entra em outro lugar, é legalizado lá. Bela Vista, vai embora. Tem essa memória? Temos essa memória, isso realmente, a lei inclusive veda essa situação. Pois é, mas tem a memória? Nós temos um cadastro, né? Então aquelas pessoas que recebem o título, né, ela não pode, né, porque como eu disse, nós estamos tratando de regularização por interesse social, é aquela moradia, é legalização daquela área, daquela pessoa que precisa. O município não está aí para incentivar a especulação imobiliária. Então, aquela pessoa que, se ela usa dessa prática, pode ter certeza que ela não terá, ela tem o que a lei estabelece é o seguinte: você, dependendo de certos requisitos, a pessoa recebe o seu título gratuito, ela pode ter um segundo imóvel, mas aquele segundo imóvel tem que ser necessariamente um contrato oneroso, ou seja, ela vai pagar para o município, se essa situação existir, então aí ela vai pagar para o município o correspondente a aquele imóvel. Então o que pode acontecer é 2 imóveis, ela terá o direito, se ela tem 2 imóveis, se preencher os requisitos para receber o título gratuito, e o outro necessariamente terá que ser oneroso. Tá, secretário, uma outra questão: como é que faz a regularização de lotes invadidos
da iniciativa privada? É a prefeitura que toma conta disso ou só é possível regularizar isso? Por exemplo, a área do Pedregal aqui, ela foi em grande parte legalizada na época do Dante de Oliveira, né? Mas essa era uma área, parte dela era pública, parte dela era privada. É de um determinado empresário da família Nigro em Cuiabá. E tem outras áreas privadas que o empresário não cuida, deixa lá o terreno para especulação imobiliária, que as pessoas invadem e ficam lá 5, 10 anos e tal. Como é que funciona a legalização dessas áreas? É o poder público que entra lá ou essa é uma negociação direta do ocupante da área com o poder judiciário através do instrumento do uso campeão urbano? Antero, Cuiabá, ela na questão fundiária, ela é uma coxa de retalhos, né? Nós temos áreas do município de Cuiabá e esse é o nosso foco de regularização no primeiro momento. Nós temos áreas do estado, e aí o órgão de regularização fundiária é o Intermate. Nós temos áreas da União, né? E nós temos áreas particulares, né? Então nós temos essa 4, né, tipos de áreas. Pois bem, o município foca nas áreas que são do município, né? Assim como o Intermate cuida das áreas do estado. No que tange as áreas particulares, né, se aquela área já foi ocupada a tempo suficiente para que seja manejado a ação de uso capião, então aí aqueles interessados, aqueles ocupantes, eles vão buscar na justiça o seu direito através da ação competente, que seria a ação de uso capião. Mas aí os próprios interessados, não o município. Pode o município, né, intervir numa situação como essa, se houver interesse e orçamento para isso, de vir a desapropriar aquela área. Por interesse social. Por interesse social. Faz a desapropriação, paga o proprietário e aí cuida-se da regularização. Mas isso é uma situação, como eu disse, depende de muitos outros fatores e principalmente a questão orçamentária. Agora, então as áreas particulares, elas realmente têm que ser analisadas ali, tem que ser a ação competente, que seria a ação e uso capião, se estiver presentes os seus requisitos. Tá. Secretário, o Ministério Público fez um levantamento que eu considerei extraordinário através do promotor Gerson Barbosa, das áreas das nascentes em Cuiabá. Isso já é do conhecimento da Secretaria de Habitação? Onde estão localizadas essas nascentes? O que fazer para recuperá-las e para preservá-las? Realmente essa é uma pauta prioritária, diria assim, da própria Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. A nossa secretaria, ela acompanha essa questão das ocupações enquanto participante, como eu disse, do Comitê de Desocupação de Áreas Ocupadas, né? Agora, principalmente, né, essas informações ou esse mapeamento das nascentes, com toda certeza isso faz parte da pauta da Secretaria de Meio Ambiente e o secretário Juarez tem naturalmente esse levantamento, esse mapeamento, até porque, como eu disse hoje, a atuação do Ministério Público e da Vara do Meio Ambiente, através do Dr. Rodrigo Curvo, né, tem sido realmente bastante efetiva, né? Haja vista, como eu disse, essas mais de 40 ações que foram ajuizadas e que contam com decisões. Então, realmente, Antero, essa é uma pauta prioritária, até porque faz parte do métier da própria Secretaria de Meio Ambiente. Tá, vamos falar agora sobre o programa de habitação popular. O que a Prefeitura de Cuiabá tem de entrega na área de casas populares, onde, quantas casas e qual que é o planejamento para o futuro? Antero, a Secretaria de Habitação, ela tem como papel, né, viabilizar políticas públicas habitacionais, assim como eu mencionei aqui o déficit fundiário, né, a necessidade de regularização que existe na capital. Nós também temos um déficit, né, feito através de um estudo que foi realizado há alguns anos, precisamente no ano de 2013, que apontou que Cuiabá tem um déficit de 38 mil moradias. Bom, na questão habitacional, hoje, de concreto,
nós temos e nós estamos aí aguardando, temos 2 residenciais, né, que estão em fase de execução. Um é o residencial Nico Baracate, que são 1.260 unidades que estão para ser entregues. Estamos aguardando a Caixa Econômica concluir, no caso a construtora e a Caixa Econômica repassar para o município para que possamos fazer a entrega dessas casas. E nós temos também o residencial Jonas Pinheiro 3, onde este ano, agora no mês de agosto, fizemos a entrega das primeiras 78 casas. Mas esse residencial já faz parte de um programa de recuperação de áreas degradadas, ou seja, são famílias que estão ocupando hoje as margens do córrego Gumitá, e essas famílias já cadastradas serão remanejadas para esse residencial. Então nós fizemos a entrega de 78 casas, já mudamos, já retiramos aquelas famílias das margens do córrego Gumitá e estamos aguardando a conclusão das demais unidades. Então hoje que nós temos de concreto são esses 2 residenciais. Futuras contratações, isso para que nós possamos, né, trazer novos empreendimentos, principalmente que vamos dizer assim, o carro-chefe da política habitacional era o programa Minha Casa Minha Vida. Para que nós possamos buscar viabilizar novos empreendimentos, há necessidade de concluir o Nico Baracate. Então, hoje nós temos essa trava. A hora que o Nico Baracate for entregue, nós podemos viabilizar. Isso na esfera do governo federal. Agora, também nós temos em estudo a necessidade de criar uma política habitacional do município de Cuiabá, para que a gente não fique dependendo apenas, né, do governo federal. Mas a prefeitura tem recurso para isso? Olha, a questão do recurso, Mauro, ela é claro que ela é fundamental, né? Senão você não viabiliza, mas nós temos que ter o projeto, nós temos que ter a ideia no papel, nós temos que criar, nós temos que desenvolver e apresentar para o prefeito municipal, até para que ele saiba o custo daquilo e o que vai representar, para que possamos então viabilizar o orçamento. Mas é necessário, porque Cuiabá é uma capital. Como é que você chega, secretário, assim, olha, Cuiabá falta 38 mil moradias. Como é que a gente sabe? Tem 38 mil famílias desabrigadas, tem 38 mil famílias vivendo nas ruas esperando uma casa. Como é que se chega a esse número? Esse levantamento, na verdade, você faz uma aferição, é claro que jamais você vai ter uma precisão, até porque é dinâmico, né? Então você leva em consideração as pessoas que residem de aluguel, né? Você leva em consideração as coabitações, ou seja, em uma mesma residência moram vários núcleos familiares, exatamente. E nessa questão da coabitação, isso com o passar do tempo, isso vai aumentando. Então, realmente, é uma questão que de um ano para outro isso já modifica. Mas a gente tem que ter um parâmetro, né? E esse parâmetro que nós utilizamos foi esse levantamento, que inclusive faz parte de um plano local de habitação de interesse social, que apontou essas 38 mil, esse déficit de 38 mil moradias. É muita gente, né? 38 mil famílias, né? 38 mil famílias é muita gente. Agora, secretário, o Mauro Mendes reclamava muito de uma questão que era quase impeditiva de buscar mais residências para Cuiabá, que a antiga CAB realmente não garantia de que, se você fizesse o novo loteamento, que eles levariam água para o novo loteamento. Agora, com uma nova empresa, com essa Águas Cuiabá, esse problema está superado. Quer dizer, Cuiabá pode se desenvolver, não tem problema nenhum, que a empresa vai colocar, porque fazer um loteamento, fazer casa popular sem garantia de que vai receber água, vamos respeitar, né? Exatamente. Inclusive, isso é uma etapa, né? Até da própria aprovação do projeto de um residencial, você tem que ter esse requisito preenchido, né? Pois é, mas a CAB, na sua experiência atual, olha, a atual CAB, a Águas Cuiabá, ela não tem dado esse problema ainda para a prefeitura? Porque eu me lembro que na época do Mauro Mendes, o Sinduscom foi lá reunir com o prefeito. Olha, tem vários loteamentos que a gente comunica a CAB que está pronto para entregar, e a CAB diz que não vai pôr água.
Então, o que nós podemos responder assim com precisão são esses empreendimentos que o município está aguardando a conclusão, precisamente esses dois que eu mencionei, que isso já faz parte de um projeto que foi aprovado já, inclusive com a CAB dando o aval. Mas já tem a garantia de que vai ter água nesses? Não, com certeza, até porque você, para construir um empreendimento desse, você tem que ter toda a questão do abastecimento, e por isso esses empreendimentos são construídos próximos dessas estações de abastecimento. Então, no caso também, né, do Nico Baracate, que é ali na região do Osmar Cabral, né, está próximo ali de uma estação de abastecimento, quer dizer, então, como eu disse, é requisito que é necessário para que seja aprovado o projeto. Não, 2 minutos, pode fazer. Fazer só um comentário, porque esse é um assunto, a CAB levantou a bola de um assunto, embora no interesse dele, um interesse enviesado, mas ela levantou o assunto, uma polêmica importante, que é a questão da ocupação de Cuiabá. Né? Porque a gente tem áreas dentro da cidade já estruturadas, que já tem escola, que já tem asfalto, que já tem energia, que já tem a rede de água, etc., e que não estão ocupadas. Quer dizer, a ocupação mal planejada de Cuiabá, isso é uma discussão importante. Não estou justificando a CAB, muito pelo contrário. A CAB estava extrapolando todos os limites, né? Mas ela levantou uma discussão importante. Né? A gente tem bairros decadentes em Cuiabá que estão se esvaziando, e áreas próximas do centro, inclusive. Não, e tem muitos espaços. E muita especulação imobiliária. Quer dizer, você, por exemplo, tem. Quando o Jaime é saudado efusivamente por um grande erro. Todo mundo bate palma pro Jaime. O Jaime fez o Pedra 90. Fez o Pedra 90 lá perto de Jaciara. E largou um imenso vazio aqui em Cuiabá. Isso é um equívoco. Quer dizer, você tem que aproveitar a densidade urbana e não fazer a obra pública lá longe, porque aí a prefeitura tem que mandar ônibus, tem que mandar água, tem que mandar estrutura, tem que mandar não sei o quê. Eu acho que as pessoas entendem perfeitamente o que nós estamos falando aqui. E o que o Mauro está dizendo é o seguinte: com a manifestação da CAB, a CAB pelo menos o Wilson regularizou isso. O Wilson fez um bom trabalho de fazer esse adensamento através de um bom trabalho da esposa dele, a Adriana Bussic. E depois o Mauro Mendes afrouxou isso. É uma pena, né? Afrouxou isso para atender o interesse das imobiliárias. Porque cada vez que você amplia o limite da área urbana, que é para o cidadão dono da imobiliária vender mais terreno aqui em Cuiabá, só que o terreno está muito longe da infraestrutura existente, você está criando problemas para o município. Tem que colocar escola. E esse debate não é levado muito a sério na Câmara Municipal de Cuiabá. Vocês já se debruçaram sobre essa lei da ocupação do solo urbano de Cuiabá? Isso está sendo feito agora, até tendo como carro-chefe, né, a discussão do novo plano diretor, que essa é uma grande discussão. Quem que está comandando esse debate? É a CEPLAN através do IPDU. O Márcio Puga. Isso. Que tem grandes técnicos. Aqui é o Zito Adrien, que por sinal faz um bom trabalho na prefeitura. Exatamente. Então está em discussão, e o plano diretor, como guarda-chuva, né, do desenvolvimento da capital, naturalmente ele tem que traçar as diretrizes para se adequar futuramente à lei de uso e ocupação do solo, à lei de regularização fundiária, a questão habitacional, enfim. Então isso já está sendo tratado, já foi lançado, inclusive, pela prefeitura, né, o início dos trabalhos da elaboração desse plano diretor. E Cuiabá, ele tem na verdade, o que acontece é que o perímetro urbano da capital foi estabelecido o último em 2007, né? Então, se você pegar hoje o mapa da capital, os bairros, né, já encostaram no perímetro urbano. Então há necessidade. Hoje o que acontece na realidade é alguns empreendimentos que estão aí para serem lançados, mas que muitas vezes não tem a autorização, porque a área já está ultrapassando, já está
entrando na zona rural. Então, é toda uma discussão técnica que está sendo agora discutida no novo plano diretor. Eu acredito que essa questão da delimitação do novo perímetro urbano será pautado, será necessariamente pautado para que seja restabelecido. Concordo contigo que há anos atrás, realmente a construção de residenciais em áreas muito distantes tinha todo esse problema da estrutura, mas hoje, se você pegar o mapa, quer dizer, Cuiabá já está extrapolando o perímetro. Mas se não tiver cuidado, daqui a pouquinho vai estar se construindo conjunto habitacional lá na Salgadeira. Mas aí a gente discute isso outro dia. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Antero, eu que agradeço, é sempre um prazer retornar aqui no seu programa, e estamos aí à disposição para essa e outras vindas. Tá bom, muito obrigado. Entrevistei aqui o secretário Djalma Sabo Mendes, que é o titular da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária.